primeira previsão aqui para vocês é que macro será o fator para 2025, quando a gente fala de Bitcoin, de cripto e tudo mais, né, e para onde vai esse mercado. Eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, eu acho que vale a pena primeiro explicar qual é essa correlação entre Bitcoin e macroeconomia. Depois eu vou provar para vocês aquilo que eu falei, né? Então eu vou mostrar a parte teórica e vou mostrar na prática como que isso afetou o mercado. E aí sim a gente vai falar sobre os próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente, quais são as possibilidades, tá? Mas então vamos para essa parte teórica para eu provar para vocês que o que está acontecendo aqui não é uma bobagem e que isso aqui de fato é o que vai continuar afetando o mercado, como já é o que está afetando o mercado. Exatamente. Só antes do Carlos começar, né, a gente fez essa transição aqui, eu só queria perguntar se o áudio dele tá ok, se vocês estão conseguindo ver aí certinho o compartilhamento da tela, manda um ok aí, um joinha no chat, só pra gente saber se a gente regulou bem aqui a voz dele, porque nessas substituições vai ser importante a contribuição de vocês para que essa live fique top. Para quem perguntou sobre a live gravada, se essa live vai ficar gravada e também todos os conteúdos e apresentações que vocês estão vendo aqui, a gente vai soltar lá no nosso canal do WhatsApp. Então, se você ainda não tá lá, o link tá na descrição, tá? Para vocês terem todas as apresentações que vão ser mostradas aqui 100% gratuito. Carlos, vambora. Vamos lá, então. Correlação entre Bitcoin e macro, né? Vamos falar um pouco sobre como que funcionaram esses últimos ciclos do Bitcoin. O Bill estava brigando comigo aqui antes da gente começar essa live, porque na imagem que vocês estão vendo, a gente tem vários números aí com uma qualidade diferente e do nada tem um 142% ali com uma qualidade impressionante Ultra HD. E a culpa disso não é minha, que o Bitcoin ele foi subindo tanto ao longo dos últimos meses que eu tive que pegar a imagem que estava completamente correta, eu tive que atualizar o valor de subida ali do Bitcoin. Mas qual que é a função dessa tabela? É mostrar pra gente que existe um padrão ao longo dos últimos anos, no qual nós tivemos 3 anos de alta e 1 ano de baixa no Bitcoin. Um padrão que muitas pessoas vão correlacionar com o halving, né? Então, ali no meio desses anos de subida, a gente vai ter 2012, 2016, 2020, 2024, que são anos de halving. E aí eles acabam sendo marcados ali, muitas pessoas colocam eles como sendo os marcadores desse ciclo do Bitcoin e tudo mais. A grande questão aqui é entender quais são os fatores que estão por detrás disso, principalmente porque, conforme o tempo foi passando, cripto foi se tornando cada vez mais correlacionado com a macroeconomia. E a grande tese aqui é falar para vocês, olha, o que vai definir se o preço do Bitcoin vai subir ou cair daqui em diante não é essa tabela que eu estou mostrando para vocês, é a macroeconomia. Então, muitas pessoas olham para isso e elas têm como certeza de que o Bitcoin vai subir em 2025 e que ele vai cair em 2026, né? E elas colocam isso como certeza absoluta. A grande tese aqui, e que é o que vocês precisam sair dessa live sabendo, é que não é mais tão fácil, não é mais tão simples. O Bitcoin ele pode cair em 2025, pode subir em 2026. Os fatores que vão fazer com que o Bitcoin suba ou caia é o que eu vou passar para vocês e não essa tabela, tá? Então, não significa necessariamente que essa tabela vai se cumprir e caso se cumpra é por causa dos fatores que eu vou trazer para vocês. Então, como que funciona essa relação de liquidez e de preços dos ativos no mercado financeiro? Comumente você tem um ciclo aí que muitas pessoas vão chamar de ciclo de negócios, né, o business cycle dos mercados financeiros, no qual nós temos mais dinheiro entrando no mercado. Quando mais dinheiro entra no mercado, os ativos financeiros, ações, criptos se valorizam. Depois nós temos esse dinheiro saindo do mercado, então é menos dinheiro no mercado e esses ativos se desvalorizam. E aí isso vai gerando um ciclo, né? Os ativos eles se valorizam porque nós temos mais dinheiro no mercado. Isso daí até gera uma retroalimentação nesse momento positivo, né? Que é esse momento com a setinha verde apontando para cima. Então ativos se valorizando geram mais dinheiro no mercado faz ativos se valorizarem, até que a gente passa para aquela outra etapa do ciclo em que nós temos a setinha vermelha, né, apontando para baixo, que é essa queda no preço dos ativos, e esse é o ciclo de mercado, que é o que é essa teoria que eu vou mostrar para vocês no próximo gráfico. Eu acho que aqui fica bem claro a gente pensar que com menos dinheiro do mercado, a gente tem ativos que se desvalorizam. Mas se valorizam. Se desvalorizam, né? Você tem menos dinheiro no mercado, ativos se desvalorizam, isso aqui acho que é bem intuitivo. Acho que o principal aqui, e que eu queria já puxar essa dúvida para você, Carlos, é como que você fala essa parte dos ativos se desvalorizarem e geram mais dinheiro no mercado? Ou então, ativos se valorizando geram menos dinheiro no mercado para a gente fechar esse ciclo? Por 2 motivos, tá?
Primeiro porque esse ciclo ele tem muito a ver com contração de dívida. Então, quando você contrai a dívida, essa dívida ela tende a ser estimulativa no curto prazo e depressiva no longo prazo, porque a dívida é uma antecipação de recebíveis. Tá? Então, você está contraindo dívida em meio àquela euforia, isso consequentemente faz com que os preços dos ativos se valorizem, porém em algum momento aquela euforia ela vai ter que se refletir no mundo real, quando você tem que pagar aquela alavancagem, né? Pagar aquela dívida. Então esse é um primeiro motivo, né? E também depois quando você tem um calote, uma crise de dívida, né? Uma depressão econômica, você também faz com que você tenha uma menor depressão do futuro que você está prevendo, né? Porque você não está contraindo novos pagamentos que você teria que fazer no futuro. Então, o primeiro motivo é esse, né? A questão de alavancagem de dívidas. E o segundo motivo são os próprios preços no mercado, né? Então, chega uma hora que está tudo tão barato que naturalmente é mais fácil com que você consiga dinheiro para poder comprar aquilo, né? Você vender aquilo. E vice-versa, né? O preço pode estar tão caro que naturalmente começa a ficar escasso os recursos para que você consiga adquirir aquilo. Então, a questão da dívida, que ela tem essa natureza estimulativa e depressiva, dependendo do prazo, e a questão dos preços no mercado ajudam a explicar porque esse ciclo de mercado ele funciona igual um pêndulo. Perfeito. Vamos seguir, então. E agora, isso aqui está demonstrado na prática, que é o gráfico que relaciona o preço do Bitcoin e o M2. O M2 é uma das maneiras da gente medir a quantidade de dinheiro no mercado. Né? Não tem como a gente chegar numa resposta exata para isso, mas vamos supor que eu fosse contar todas as notas de dinheiro que existem no mundo. O M2, né, fazendo uma analogia, é mais ou menos uma tentativa de contar o dinheiro no mundo, que está aqui nessa parte azul do gráfico, e o Bitcoin ele tá nessa linha laranja, meio amarelada que tá aqui. Percebam como que nesses quadrados vermelhos que eu destaquei aqui no gráfico, nós temos os momentos de contração desse M2, né? Ou seja, a liquidez ficando escassa no mercado, tem menos dinheiro na praça, digamos assim, as pessoas estão mais pobres e nesses momentos os ativos financeiros também caem e isso também tem relação com o Bitcoin, especialmente a partir do ciclo de 2020, tá? Então ali é o momento que isso fica mais correlacionado e aí na contração ali da virada de 2021 para 2022, a gente tem aquela grande queda no preço do Bitcoin com uma grande contração do M2 também. Perfeito, cara. Aqui acho que é bem legal a gente olhar também, principalmente para essa parte da pandemia, né? Acho que ali depois de 2020, que a gente tem um aumento muito grande do gráfico azul, acho que isso fica muito fácil da gente entender o quanto de dinheiro tinha na economia. Porque a gente tinha literalmente programas governamentais jogando dinheiro nas pessoas, né? Exato. Que eram os famosos incentivos, né? Aqui, eu não lembro como que era o nome aqui no Brasil. Money. O auxílio emergencial, né? Que foi aqui no Brasil. Aí a gente tinha o Joe Biden lá com várias também distribuições, tanto que ativos mais de risco chegaram a se valorizar bastante, porque tinha muito dinheiro ali na economia, né? Exato. E aí agora, né? Esse gráfico que eu peguei aqui para vocês, eu vou fazer agora é dar um zoom nele, tá? Eu vou trazer duas métricas para vocês, que são a taxa de juros base da economia norte-americana e o preço do Bitcoin. E aí a gente vai entender, vai dar um zoom nos últimos 4 anos, tá? Porque normalmente as pessoas elas tratam ciclos de cripto como 4 anos. Então vamos dar um zoom nos últimos 4 anos, porque sem esse zoom a gente não vai conseguir entender as possibilidades para o próximo ano, tá? Porque na verdade, a continuação da mesma história, tá? Então, os fatores são os mesmos fatores de antes, porém, proporções que vão se alterando. É como se fosse uma receita de bolo. Aí você vai alterando a composição, a proporção dos ingredientes, e aí, dependendo disso, vai sair um bolo diferente que... Enfim, aí a analogia já tem limites, né? Eu ia falar que é um sabor diferente de bolo, mas vai dar o mesmo, só vai ficar ruim o bolo, né? Excelente. Então, vamos analisar um pouquinho do que aconteceu pra gente conseguir ter a nossa primeira previsão ali pro ano que vem, certo? Exatamente. Então, o gráfico aqui ele vai ter 6 pontos separados, tá? O primeiro ponto é o momento de pandemia em que cripto começa a explodir, principalmente ali em 2020, tá? Esse foi o momento, como você falou, de vários auxílios por parte de bancos centrais ao redor do mundo. Foi um momento também de quebra nas cadeias de produção global, e isso por si só gera uma falha no suprimento, na oferta de vários bens, o que também contribui com a inflação. Então você tem menos oferta de vários bens e você tem uma demanda maior por eles porque tem dinheiro sendo jogado no mercado e dinheiro vai gerar mais demanda, né? As pessoas vão usar esse dinheiro para poder comprar coisas. Então a gente tem esse momento ali em 2020 em que as taxas de juros elas são
marretadas para baixo por várias economias ao redor do mundo, o que inclui o governo norte-americano, e essa taxa de juros está naquela linha vermelha, né? Então percebam como que de uma hora para outra essa taxa de juros vai a zero, porque tá todo mundo preocupado por conta da pandemia. Então, só, vamos jogar a taxa de juros a zero para poder estimular essa economia e evitar uma crise econômica. E nos meses seguintes começou-se então um otimismo muito grande com relação ao mercado de risco, né, conforme os bancos centrais, os governos foram começando a tomar esse tipo de atitude, e aí a gente vai perceber que na sequência o preço do Bitcoin vai disparar, certo? Com isso, né, com o preço do Bitcoin disparando aqui nessa linha azul que vocês estão vendo, começam a aparecer as consequências de todo aquele dinheiro que foi despejado na economia e toda aquela quebra das cadeias de suprimento global, né? Então, quebras de suprimento, eu quero dizer com países fechando, com os lockdowns, com a China deixando de ter um suprimento industrial para determinados países, outros países também tendo que fechar suas fábricas, né? Então tinha menos bens também disponíveis na praça. Isso tudo contribuiu com a inflação. Quando a inflação sobe, né, e é isso que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, na linha vermelha, nós temos a inflação. E aí eu coloquei um destaque naquele momento que foi o auge da inflação na pandemia, tá? Com essa inflação subindo tanto assim, os juros precisam subir, né? O governo falou, pô, aquele dinheiro todo que a gente jogou de helicóptero para as pessoas, está na hora de cobrar a conta, Tá né? tudo muito caro, Exato, tá tudo muito caro. Então a gente não quer uma inflação se descontrolando, que é um fenômeno chamado de espiral de preços salários, né? Então os salários eles aumentam, com isso as empresas precisam repassar isso para os preços dos alimentos, dos bens que elas estão vendendo. Com isso as pessoas que precisam comprar aquilo exigem maiores salários e aí isso vira uma espiral, né? Então você precisa conter essa inflação que começa a subir para que ela não fique descontrolada. E aí nós temos o momento em que começa então essa expectativa de que os juros vão voltar a subir. Esse era um momento que todo mundo estava com medo, justamente porque essa inflação estava muito alta e aí o pessoal já estava começando a prever, pô, o Banco Central vai intervir, alguma coisa vai acontecer aqui, e cripto começa a desabar. Né? Então é o momento 2 aqui desse gráfico. Nós temos a linha vermelha que ela vai começar a subir ali, que são as taxas de juros, e cripto desabando. Né? Então esse foi o momento daquelas famosas quebras que ocorreram da FTX, as quebras da Terra Luna, né? Tudo isso ocorreu justamente em meio a essa expectativa ali com a queda do mercado e a subida das taxas de juros. Isso vai se aprofundando, né? Então a gente chega nesse terceiro momento aqui em que cripto de fato vai desabar ali, e aí as taxas de juros já começam todo aquele movimento de subida. Isso aqui é o quê? É menos dinheiro disponível na economia, né? Então vamos lembrar lá daquele diagrama que eu mostrei no começo. Isso daqui eu estou mostrando na prática para vocês essa teoria. Tem menos dinheiro na praça, logo tem menos gente para comprar essas coisas, uma desalavancagem tremenda, né? Então, aqueles fatores que eu expliquei para você. Então, FTX quebrando, Terra Luna quebrando, é justamente a desalavancagem, né? É aquele ditado, só o dono da casa sabe onde que estão as goteiras, né? Então, a hora que começa a faltar dinheiro no mercado, é onde o dono da casa tem que começar a apresentar o resultado dele, sacou? E você entra lá e vê que a FTX está cheia de goteira, entendeu? Porque não tem mais dinheiro no mercado, aquela euforia toda passou. Então é isso que começa a acontecer. O quarto momento é quando essa luta contra a inflação ela persiste, então as taxas de juros continuam elevadas e existe um medo muito grande que uma recessão possa ocorrer na economia americana. Porque tradicionalmente, historicamente, quando o Banco Central ele sobe muito as taxas de juros, isso tende a causar uma recessão na economia americana. Então estava todo mundo com muito medo que em 2023, 2024 ocorresse uma recessão na economia americana, isso enquanto estava se lutando contra a inflação. E aí a gente tem esse momento aí que é o momento 4, né, em que a gente tem cripto lateralizando, ela tem uma leve recuperação aí, mas é principalmente por conta de algumas questões que eu diria que talvez até sejam mais próprias do mercado, até porque cripto tinha caído demais antes, né, tinha corrigido demais, porém foi um momento bem de lateralização ali e das taxas de juros ainda subindo, aquele momento de que o mercado foi aos poucos ali se acalmando, né, tentando achar o seu patamar de preço. O quinto momento aqui é quando essa recessão ela é cancelada, então é basicamente quando todo mundo está prevendo essa recessão. Percebeu que a economia americana ela estava muito mais forte do que antes se pensava e a luta contra a inflação já estava se mostrando bem sucedida. Então o mercado tinha dois medos, que eram recessão e inflação. Se nenhum desses dois medos se concretizou,
então você tem cripto voltando a subir, né? Porque as pessoas pensam, bom, já que não tem nenhum desses dois impeditivos, logo cripto pode se valorizar, que é esse momento 5. Novamente, também tem fatores políticos que influenciam aqui, mais especificamente, a gente já começa a falar da aprovação do ETF de Bitcoin, tá? E por fim, a gente tem um momento em que os cortes de juros avançam, esses cortes de juros já começaram a acontecer, tá? Então os Estados Unidos já está cortando juros nesse momento, e aí cripto de fato dispara. Também tem fatores políticos que influenciam aqui, principalmente a eleição do Donald Trump, mas então basicamente a história que esse gráfico conta é aquela de que, olha, menos dinheiro no mercado faz com que os ativos se valorizem, ou melhor, se desvalorizem, mais dinheiro no mercado faz com que eles se valorizem. No momento 1, nós tivemos esse momento de euforia de dinheiro no mercado, no momento 6 e no momento 5 e 6, né, isso está se repetindo, nós temos uma expectativa de que, assim como no passado, novamente as taxas de juros caminharão para ficarem mais baixas. Né? Cara, esse gráfico ele é muito legal, porque ele realmente desse jeito que você separou ficou muito bacana, porque vai contando a historinha, né? Inclusive, quem quiser, né, pegar a apresentação depois para ver, a gente tá contando a historinha durante essa apresentação. Mas uma coisa me chama a atenção. Se vocês perceberem aí, a gente tem a queda de taxa de juros em 2020, ali naquele momento 1, a gente tem a queda da taxa de juros e só depois a gente tem um aumento de preço. Quando nos outros momentos, parece que a gente precifica isso depois, né? Ou seja, a gente tem uma alta da taxa de juros e aí sim, né, o mercado parece que antecipa essa queda ou esse movimento da taxa de juros antes. Ou seja, agora, no momento 6, a gente já teve uma alta precificando essa queda de taxa de juros futura. Enquanto no começo, no momento 1, a gente teve a queda de juros antes de uma alta. Eu queria entender por que isso funciona. Enquanto temos 550 pessoas ao vivo aqui com a gente, vamos deixar o like aí para a aula do Carlos. Boa, e ver aí se o brigadeiro e a pipoca tá valendo a pena, né? Porque eu ainda tô me sentindo meio culpado, assim, foi um trabalho, sacou? Pelo menos alguma coisa de boa vai ter lá, né? Exatamente, né? Cara, qual que é a diferença aqui? Percebam que no momento 1 desse gráfico, a gente tem taxa de juros caindo, ou seja, no momento 1 a gente tem a linha vermelha caindo e a linha azul ainda não tinha subido. No momento 6, a gente tem a linha azul subindo antes da linha vermelha começar a cair. O que é isso? É a antecipação. No momento da pandemia, o mercado não foi capaz de antecipar tanto esse movimento. Então a taxa de juros ela meio que teve que cair de uma hora para outra para evitar uma crise que estava acontecendo. É diferente do processo que está acontecendo agora, que é uma queda de taxa de juros que é prevista pelo mercado. Então agora, mesmo antes dessa queda de taxa de juros começar, a gente já tinha cripto e ativos de risco se valorizando, né? Porque a pandemia, obviamente, ninguém previu que aquilo iria acontecer. E o corte de juros de agora, ele está sendo previsto. Então, é por isso que no momento 1, essa valorização ela demorou mais a acontecer. No momento 6, essa linha azul ela já está começando a disparar mesmo antes dessa queda na linha vermelha, que é o que o mercado está antecipando. Perfeito. E a Nath Fernandes está falando que aqui está valendo a pena, tá? Então pode ficar tranquilo. Vamos seguir, então. Boa. Então, o que esperar para 2025, né? Eu expliquei essa historinha para vocês porque 2025 vai ser uma continuação dessa mesma historinha. E aí, nós temos um cenário que é o mais provável. Qual é esse cenário? Os juros caírem, que é o que o mercado está antecipando, a liquidez retorna gradativamente aos mercados, então o dinheiro vai voltando e as criptos elas continuam respondendo como ativos de risco que são, ou seja, se valorizando diante dessa entrada de dinheiro nos mercados. Esse daqui é um gráfico em que ele mostra nessa linha azul mais escura, nessa linha mais grossa aí do gráfico, essa linha de cima. Ele mostra qual a expectativa do mercado para as taxas de juros a partir de agora. Né? Então, o mercado ele tem uma expectativa que ali por volta do final de 2025, a gente tem uma taxa de juros que vai estar em aproximadamente 3,75, tá? Nesse momento, a taxa de juros está em 4,25 nos Estados Unidos. Então, é uma expectativa do mercado que essas taxas de juros elas continuem caindo, tá? E com isso, a gente tende a ver mais dinheiro entrando nos mercados. Apesar de que existem dois fantasmas no mercado, que são aqueles mesmos fantasmas que assombraram a gente ao longo desses últimos anos, que é o medo da inflação, então possivelmente ali uma inflação voltar nos Estados Unidos, ou daquela recessão que todo mundo achava que ia ocorrer em 2023, ela chegar atrasada, né? Então de repente ela bate na porta ali no final da festa e, pô, galera, cheguei aqui, vocês não estavam errados, só estavam certos na hora errada. Então a recessão ocorrer.
Então, são 3 os caminhos de cripto para 2025, né? E óbvio que vai chegar o cara e falou, pô, o maluco me falou aqui durante 30 minutos para falar que pode subir, cair ou lateralizar. Que isso, velho? Perdi meu tempo aqui. Mas isso daqui principalmente quando a gente fala do mercado de cripto, é muito importante porque quase todo mundo que eu vejo no mercado de cripto tá acreditando naquela historinha lá do começo, de que, olha, é 100% de certeza que 2025 vai subir e é 100% de certeza que 2026 vai cair. Então, nesse momento que todo mundo tem muita certeza, trazer a incerteza é uma inteligência a mais que a gente pode ter. Falar entendeu? Que é diferente de, tipo, tantos dias depois do halving o mercado sobe, né? Diferente. Se a vida fosse fácil assim, meu filho. Então, num mundo em que tá todo mundo te falando essa certeza, vir aqui trazer para você as possibilidades reais que não são tão sexy, não são tão atrativas. A gente não vai vender tanto curso quando a gente venderia se a gente garantisse para vocês que alguma coisa ia acontecer, mas eu acho que isso aqui é muito mais honesto, né? E eu também não quero vocês vindo aqui me cobrar, querendo bater em mim daqui a uns 2, 3 anos, caso eu dê uma certeza e ela não se concretize. E acho que aqui mais importante de falar o que vai acontecer é o que pode impactar cada coisa, né? Então, cada cenário, isso tudo não é que como se a gente tivesse uma decisão agora, então o mercado vai subir em 2025, vou comprar e pronto. Não, cara, toda semana a gente vai estar acompanhando como que tá indo liquidez, inflação e recessão, certo? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você acompanha isso e como que a gente pode ir se posicionando quanto a isso. Exato. Então, a nossa previsão é que o que vai afetar a cripto 2025 é isso daqui, não é aquele ciclo. Então, se em 2025 de fato subir e em 2026 de fato cair, é por causa disso, não é por causa daquela tabelinha. Então, são esses 3 fatores, a nossa previsão é essa. Isso daqui que vai afetar daqui em diante. Então, a princípio, a principal previsão hoje no mercado é que, de fato, nós tenhamos uma entrada de liquidez. É por isso que nós estamos mais otimistas. O que a gente tem que fazer agora é acompanhar inflação e recessão. Inflação, ela pode ser afetada, em especial, por alguns fatores políticos, tá? Então, a gente tem hoje nos Estados Unidos uma expectativa de deportação de parte dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos, e quando você tira uma parte da força de trabalho, isso tende a fazer os salários aumentarem. Salários aumentando, a gente pode cair no risco daquela espiral de preços salários que eu comentei, tá? Então, salários aumentam, a empresa precisa repassar isso para o preço do produto. Então, essa questão da deportação talvez afete a inflação, e a questão das tarifas comerciais também, que o Trump está querendo fazer com que elas subam, especialmente contra a China. Isso também tende a fazer alguns preços subirem. Ou então questões geopolíticas, né? Por exemplo, alguma questão geopolítica no Oriente Médio que possa fazer o preço do petróleo subir, tá? Então, esses aí são, acho que diria, os principais fatores ali que poderiam impactar a inflação e que a gente vai estar acompanhando aqui diariamente. E o risco de recessão, eu diria que é principalmente relacionado ao sistema financeiro americano e talvez também a alguns fatores geopolíticos, tá? A questão é que a recessão, quando a gente entra nesse cenário, é o tipo de coisa que pode acontecer de uma hora para outra, tá? Então, de repente, um banco que não estava com as suas finanças tão saudáveis assim, acaba quebrando, e aí isso gera um efeito dominó, arrasta outros bancos com ele. Então, assim, recessão, eu diria que é o mais imprevisível desses fatores, tá? Alguns indicadores históricos, como a desinversão da curva de juros, apontariam para uma recessão, probabilisticamente falando, né, porque na maioria das vezes que essa curva se desinverteu, uma recessão ocorreu, mas são os dois que a gente tem que ficar acompanhando, tá? Eu diria principalmente saúde do sistema financeiro e questões políticas e geopolíticas. A princípio, a questão da entrada de liquidez é o cenário mais provável, mas principalmente conforme 2025 os meses forem se passando, a tendência é que a gente entre numa taxa de juros norte-americana com uma taxa neutra de juros que seja ali em torno dos 3%, 3 e alguma coisa, tá? A principal expectativa do mercado é essa. Quando essa taxa de juros se estabilizar, que é o que o mercado acredita que vai ocorrer, aí os outros fatores começam, principalmente fatores políticos, tendem a ser mais acompanhados e a reunião do Fed deixa de ser tão badalada assim, mas assim, coisas imprevisíveis desses elementos que eu trouxe para vocês, elas sempre podem ocorrer. Um recado muito importante aí para dar para vocês, porque já são 4 horas e 13 minutos aqui do dia 24/11 de 2024 e há 13 minutos atrás, às 16 horas, a gente abriu oficialmente a Black Friday aqui da Mercúrios. Então eu queria falar para vocês o que a gente separou para vocês nessa Black Friday. Basicamente, pedir para a produção colocar aí a nossa segunda tela aí para vocês verem. A gente está programando aqui a nossa maior Black Friday do mercado de cripto, né? O que a gente está querendo fazer aqui para vocês hoje, nesse momento aqui de mercado. A gente acha que a gente está num momento de mercado muito interessante, né, para a gente ter novos investimentos e começar a mudar um pouco a sua carteira, começar a estudar mais. Então, a gente está fazendo
a maior Black Friday que a gente já fez aqui na história da Mercúrios. E, para doer meu coração, a gente está com desconto em todos os produtos aqui da casa. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente normalmente não faz desconto aqui de jeito nenhum, mas como é Black Friday, o mercado tá subindo, vocês deixaram mais de 600 likes aqui, a gente tá liberando uma condição especial para os 50 primeiros que quiserem aproveitar aqui com a gente. Eu vou explicar aqui enquanto tá tendo a substituição aqui do nosso público, fiquem aí, já vão deixando o like, porque como vai funcionar essa Black Friday? Basicamente a gente tá com todas as carteiras de investimento que a gente tem aqui na casa com desconto, com uma condição especial e, claro, com uma condição diferente, né, para quem já é cliente nosso. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, né, a gente tem aqui o nosso principal produto na casa, que é a Mercúrios Pro. A Mercúrios Pro é a nossa assinatura que contempla todas as estratégias para você investir do jeito certo ali em cripto. Então, você assinando a Mercúrios Pro, você vai ter acesso às nossas 3 trilhas, que são os 3 cursos que a gente tem hoje aqui na casa, que é a trilha sem segredos, a trilha expert e a trilha airdrops. Então a trilha sem segredos para aquela pessoa iniciante, não entendeu nada, não sabe de nada de cripto e quer entender desde os conceitos mais básicos até o mais avançado. Você entra na trilha iniciante, a gente vai te ensinar todo o beabá, né? Tudo que é mais importante para você saber ali de custódia, de como definir os ativos que você vai ter na sua carteira e como gerir ela nos seus primeiros passos, né? Você vai começar ali e vai ter ali acesso à trilha sem segredos e à carteira starter de investimentos. Então, algo para papai e com mamãe para sair do zero e começar a ter os primeiros resultados. Depois disso, você pode ter ali aquela pessoa que quer diversificar mais os seus investimentos, ou aquela pessoa mais nerd, né, que já quer entender realmente a fundo de como funciona o mercado de cripto. Para isso, a gente criou a trilha Expert. Quando eu falo expert, é expert mesmo, tá? Não é para a pessoa que quer saber só ali os conceitos básicos de cripto. É quem quer entender como a gente faz análise, como é que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, como a gente faz uma análise fundamentalista de cripto, explicar como funciona o mercado realmente, aí para que você não caia aí nas ladainhas que existem aí no mercado de cripto, você recebe a trilha Expert. E, né, melhor ainda, para quem quiser ainda ter acesso à nossa estratégia de airdrops, que complementa tudo isso dentro de uma carteira perfeita, a gente tem uma trilha só para isso aí, com vídeos do Caião, do Léo e de todo mundo aí que você já conhece. Lembrando que, então, você recebe esses 3 cursos, você recebe essas 4 carteiras, então você vai ter acesso à carteira Starter, a carteira perfeita, que pra gente hoje é a nossa melhor alocação, e, obviamente, para quem quiser aí ter as pimentinhas, né, e tá ligado aí na aula do Igão, né, e quer saber das moedinhas que a gente está investindo, a gente tem uma carteira só para quem tem esse perfil mais agressivo, tá? Então a carteira agressiva é aquela carteira mais focada em altcoins e que você pode ali buscar um resultado maior, também correndo um risco maior, tá? Então tudo isso você recebe com a Mercúrios Pro, fora a comunidade no Discord que a gente tem para você conversar com todos esses analistas que estão por aqui, tá? Todos os que estão passando aqui estão no nosso grupo lá do Discord e vão estar lá para trocar ideia com você. Putz, Danilo, não quero participar ali de um curso, de uma comunidade, todo mundo vê as dúvidas, porque é algo muito particular. Sem problema, você tem o suporte dos nossos analistas no seu WhatsApp. Então, a qualquer momento que você quiser, como a gente falou, a gente quer oferecer o produto mais completo do mercado ao melhor preço possível. Então, eu sempre falo isso aqui, né? Se você achar uma assinatura que tenha tudo que a gente oferece a um preço mais baixo, traz pra gente que a gente cobre a oferta na hora. Mas não vai ser fácil não, porque a gente já procurou bastante aí. E lembrando, né, putz, você fala, cara, Danilo, é muita coisa aí pra mim e tal, eu acho que eu prefiro elas em separado, eu prefiro só a carteira agressiva ali para ter uma recomendação mais agressiva ali dos meus investimentos, não preciso de todos esses cursos, ou então só quero o curso iniciante. Para todas elas a gente tem um produto específico. Então, por exemplo, a gente vai ter o produto que é só da carteira agressiva, né, onde você tem ali alguns cursos e a recomendação ali semanal. Você tem também a carteira de airdrops, que é para participar só dessa comunidade, ou então a carteira starter, onde você vai ter ali tudo que você precisa para os seus primeiros passos, beleza? E como vai funcionar a condição especial? Primeiramente, se você é assinante, desconsidera tudo que eu estou falando aqui, porque o seu desconto vai ser muito melhor, tá? A gente está te tratando muito como prioridade, como a gente sempre foi. Então, ó, se você é assinante, clica nesse link, vai cair no WhatsApp e a gente vai fazer uma oferta especial para cada assinante que clicar aqui e chamar a gente. Porque isso vai variar com há quanto tempo você assina a gente, qual produto e tudo mais, mas eu te garanto que vai ser melhor do que a condição que eu estou oferecendo aqui, tá? Então já clica aqui, esses links estão todos aqui na descrição. E
Na Black Friday, então, para a gente fazer um resumo, como vai funcionar esse desconto, a gente vai ter um desconto de R$250 para quem fizer a assinatura da Mercúrios Pro, de R$200 para airdrops, de R$100 para agressiva, e a Starter já é barato, menos de R$1 por dia, não tem nem como dar desconto, né? Mas uma coisa muito importante aqui para quem quiser e dar esse passo e participar com a gente aqui da Mercúrios Pro. Se você firmar esse compromisso com a gente agora, os 50 primeiros que assinarem vão ganhar uma imersão comigo e, mais importante ainda, com o Bills que está aí com vocês, né? Acho que esse é o principal valor, no qual a gente vai ver como se posicionar para 2025. Quando eu falo uma imersão, é uma imersão online, uma call onde a gente entra com vocês, mostra a nossa visão do mercado e vocês podem compartilhar com a gente as suas experiências e o que vocês estão olhando agora para o mercado, para a gente ter certeza que você tá bem posicionado ali para 2025. Então, Bills, putz, tô me posicionando assim, tô certo, tô errado? Estratégia de entrada, formato da carteira, estratégia de airdrops, estratégia de saída, tudo. Exatamente. Então, assim, dá uma visão geral ali para você começar do jeito certo ali em 2025. Então, para todo mundo que quiser aproveitar aí a Black Friday, eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais desconto assim, porque eu acho isso já maluquice, mas dessa vez a gente tá fazendo aí esses descontos válidos aí por esse período da Black Friday pros 50 primeiros que participarem, tá? Todos esses links, né, estão aqui, tanto nesse QR Code que tá aqui em cima, quanto no primeiro link ali da descrição.